Boa noite. O Jornal da Câmara já está começando e você vai ver. Depois do requerimento da oposição, base governista inicia a semana pedindo a instauração da CPI da Codepas. A diferença entre os documentos é o período de análise. No momento que eu protocolei sobre o sucateamento dos últimos 5 anos, só faltou o vereador Alex e o vereador Patrick me avançar. Se deseja fazer uma investigação séria e chegar efetivamente a algum resultado sobre a situação dos ônibus, do sucateamento do transporte, dos ônibus da Codepas, é preciso que nós façamos uma apuração um pouco mais longa. O Procurador-Geral da Casa esclareceu como fica a situação diante do protocolo de 2 textos com o mesmo objeto. Certamente nós haveremos de buscar um consenso para que realmente eles fechem um período razoável para que se busque a verdade disso. E o presidente Márcio Patucci afirmou que irá aguardar os pareceres da Procuradoria. Somente com base nesses 2 elementos jurídicos e técnicos é que nós vamos decidir. Doa a quem doer. E no segundo bloco, eu recebo Ginês de Campos para falar da possível concessão do Parque Volmar Salton à iniciativa privada e também outras ações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Um dos assuntos mais debatidos na plenária de ontem foi a possível instauração da CPI da Codepas. A comissão deverá investigar o sucateamento da companhia nos últimos anos. O pedido do vereador Marcos da Silva é para que o inquérito seja realizado a partir de 2009. Veja então o que disse o progressista. E no momento que eu protocolei sobre o sucateamento dos últimos 5 anos, só faltou o vereador Alex e o vereador Patrick me avançar. Porque eu não poderia ter protocolado para 5 anos, mas eu acho que o regimento, entende? O regimento eu acho que me dá esse... Eu acho que é legal, senhor presidente. Ou eu estou equivocado. Entende? Onde, logo após mandaram eu retirar, não retiro. Entende? Eu não retiro, jamais vou retirar. Eu, graças a Deus, eu tenho palavra. Entende? Tenho palavra e cumpro com os meus comprometimentos, vereador Alex. Então, eu quero deixar bem claro aqui, que o vereador Alex falou sobre 14 anos. Mas sobre 14 anos. Vereador Alex, está aqui, o ano passado foi feito o requerimento para a CPI da Codepas, que era mais amplo. Vossa Excelência sabe disso, o vereador Patrick também sabe disso, os vereadores da base sabem disso. E que eu fazia parte da base, tendo posição, porque o PP fazia parte da administração, mas eu tive posição, eu assinei. Agora, querer protocolar outra CPI com 14 anos é no mínimo querer enganar a população de novo, vereador Alex. Para segurar essa CPI, nós temos que abrir essa caixa preta da Codepas. O sucateamento da frota, isso é um desrespeito com a população, vereador Padre Wilson. É um desrespeito. Onde eu protocolei o requerimento na quarta-feira passada e não tem vossa assinatura e nem do vereador Patrick. Tem de 9 vereadores, se o senhor quer saber. Diante deste pronunciamento, eu conversei com o líder do governo. Acompanhe agora o que afirmou o vereador Alex Necker. Uma situação que nós tentamos já no diálogo com o vereador Marcos Silva ainda na última sessão avançar. Eu pessoalmente acho que se deseja fazer uma investigação séria e chegar efetivamente a algum resultado sobre a situação dos ônibus, do sucateamento do transporte, dos ônibus da Codepas, é preciso que nós façamos uma apuração um pouco mais longa. Não única e exclusivamente num período tão curto como é o proposto para os últimos 5 anos, porque nos parece que se nós temos uma frota envelhecida que precisa ser recuperada, que precisa ser trocada, me parece que ela não envelheceu nos últimos 2 anos. Então, a nossa sinalização é entender que a proposta feita pelo vereador Marcos Silva, na verdade, não é para aprofundar uma investigação e chegar às possíveis causas, mas sim se resume única e exclusivamente ao momento político que nós vivemos, ou seja, talvez a proximidade com o processo eleitoral no ano que vem seja a origem efetiva dessa movimentação. Tanto que o vereador
se desejasse ampliar os poderes da comissão, o período de investigação, nós mesmos propusemos que todos os vereadores da situação assinariam, sem sombra de dúvida e com total concordância, inclusive do governo municipal. Estamos fazendo uma boa gestão na Codepas. A Codepas tinha 11 milhões de dívida e precisa ser recuperada no início do governo. Então nós estamos trabalhando para isso, mas não temos problema em apurar toda a história da Codepas aí para que nós possamos sim, efetivamente mostrar onde foi o erro, em que momento a frota ficou sucateada. Para esclarecer como fica a situação agora que 2 textos com o mesmo objeto foram protocolados, eu estive com o Procurador-Geral da Câmara. Confira. Eu vou analisar assim que vier o segundo pedido para ver se realmente também fecha o mesmo pedido ou certamente nós haveremos de buscar um consenso para que realmente eles fechem um período razoável para que se busque a verdade disso. Ou então ainda eu vou verificar porque esse sucateamento é muito amplo e nós haveremos de ver por que se deu esse sucateamento. Então eu também devo analisar o conteúdo do pedido em si. Esse pedido, esse requerimento do vereador Marcos já foi analisado? Ele já está dentro dos conformes ou depois que ele vem? A princípio ele está chegando para mim hoje e eu devo verificar isso aqui. Agora eu vou deixar para analisar os dois em conjuntos, para mim ter um estudo só. Se os 2 pedidos não houver consenso, nós vamos definir o que nós vamos fazer. Certamente a CPI vai sair, o presidente vai abrir prazo para que os líderes indiquem os membros que vão participar e daí vai ser processado normalmente. Mas isso aí são só 2 requerimentos que foram feitos na casa e tem muita coisa para rolar ainda. O presidente da Câmara Municipal também se manifestou acerca do assunto. Na tribuna, Márcio Patucci ressaltou que irá aguardar os pareceres da Procuradoria. Com a maior serenidade, com a maior tranquilidade, eu quero dizer que ambos pedidos, tanto o primeiro protocolado quanto o segundo, vereador Marcos, o senhor que preside a Assembleia nessa tarde, dizer que formalmente eles atendem o nosso regimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à análise, com base, aí sim, do pedido, com base do que diz o nosso regimento e a lei orgânica. Então eu aguardo a definição da Procuradoria Jurídica, para após lido esse parecer e convencido dele, então nós iremos fazer o encaminhamento assim conforme a recomendação. Quero dizer aos senhores que não vai haver paixão, não vai haver ambiente político que vai fazer, o que vai me dobrar ante o entendimento jurídico e técnico dos pedidos. Somente com base nesses 2 elementos jurídicos e técnicos é que nós vamos decidir. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Eu acho que, como já foi dito nessa tribuna, senhores vereadores, quem não deve, não teme. Reveja todo o debate acerca da CPI da Codepas logo após esta edição do Jornal da Câmara. E a campanha de vacinação contra a gripe iniciou ontem no Rio Grande do Sul. Só neste primeiro dia, no Centro de Saúde, aqui em Passo Fundo, foram aplicadas cerca de 1.000 doses. A mobilização segue até o dia 22 de maio e devem ser imunizados idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, indígenas, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, ou seja, até 45 dias após o parto. Também devem receber a vacina portadores de doenças crônicas e a população privada de liberdade, juntamente com os funcionários do sistema prisional. O município segue ainda fazendo agendamento para o programa Vacinação em Casa, com foco naquelas pessoas com dificuldades de locomoção. Os telefones são 3046-0164 ou 3046-0087. E veja no próximo bloco a entrevista com o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Condutores, para evitar acidentes, mantenha a distância de segurança. Respeite os limites de velocidade da via e respeite também a sinalização existente no trânsito. Seguindo essas dicas, você vai dirigir com mais segurança e vai evitar acidentes. O Jornal da Câmara está de volta para falar do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui de Passo Fundo. Para isso, eu recebo o secretário executivo Ginês de Campos. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. O chamado Conselhão, ele foi criado em 2013 com o intuito aí de discutir temas de interesse da comunidade. E uma das maiores ou uma das decisões desse conselhão foi então a concessão, o repasse do ginásio Teixeirinha para a iniciativa privada. E a gente vê que está dando certo, né? Afinal de contas, o Gaúcho está dando uma cara nova para este espaço. De fato, a nova gestão do prefeito Luciano Azevedo resolveu, de certa forma, assumir problemas históricos e estruturais que, de certa forma, vinham sendo passados de gestão após gestão e que, em algum momento, teriam que ser, de certa forma, resolvidos. A criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Passo Fundo, o CDESPF, na realidade foi uma proposta de criar um espaço coletivo de representatividade da sociedade civil, com lideranças importantes dos mais diversos segmentos da sociedade, no sentido de tomar decisões coletivas que auxiliassem o Executivo Municipal nestas decisões desses problemas estruturais e históricos, né, que, de certa forma, foram abandonados de uma gestão para outra. Era o caso, por exemplo, do ginásio Teixeirinha, né, que já de muito tempo havia aí sendo negligenciado, né, pelas gestões anteriores e que buscava-se uma solução definitiva. Então, o Conselho de Desenvolvimento, através dos seus conselheiros, fizemos muitas reuniões, discussões, né, até que se encontrou uma alternativa e essa alternativa foi justamente essa parceria entre a Prefeitura Municipal e o Esporte Clube Gaúcho. Então essa é uma das evidências concretas que o Conselho de Desenvolvimento, de fato, tem sido um espaço legítimo na busca de soluções destes problemas que de certa forma estão relacionados ao desenvolvimento social, urbano do nosso município. E o mesmo que foi feito, então, com o ginásio Teixeirinha pode ser feito com o Parque de Exposições Volmar Salton. Existe essa possibilidade de conceder, então, este espaço para a iniciativa privada também? Pode ser uma alternativa. De fato, o Parque Volmar Salton tem uma particularidade diferenciada à medida que um conjunto de entidades constitui, né, a gestão daquele espaço, né? Nós tivemos a oportunidade agora de nos reunirmos para, em função de uma reunião, da primeira reunião que fizemos do Conselho de Desenvolvimento, o secretário Cadu, né, Carlos Eduardo, e a secretária de Planejamento, Ana Paula Wickert, apresentou um relatório da situação da estrutura, né, física daquela área, né, as adequações, né, a necessidade de adequações de investimentos de segurança e de manutenção, né. Então foi apresentado um diagnóstico atual do parque, né, para os conselheiros, né, de forma que se pudesse ter aí uma compreensão da situação, não apenas física, mas também do ponto de vista legal e administrativo que envolve a gestão daquele espaço, né.
Então, a partir desta apresentação, desse relatório síntese que foi apresentado aos conselheiros, né, se fez uma prévia discussão, né, no qual houve uma proposição que foi aprovado pelo Pleno do Conselho de Desenvolvimento, que é fazermos uma visita técnica no local, que será no dia 16 de maio. Estaremos fazendo uma visita com todos os conselheiros, de forma que a gente possa, de fato, ter uma compreensão em loco, né, da atual situação, onde lá estarão não só os 2 secretários responsáveis pela gestão direta ali daquele espaço, né, com os técnicos também da prefeitura, de forma que se possa subsidiar com informações, né, a atual situação daquele espaço. E a partir daí estaremos fazendo reuniões, né, com os grupos temáticos específicos para discutir qual será, portanto, a melhor solução, né, para aquela área e encontrarmos uma solução definitiva nos moldes das discussões que foram efetuadas no âmbito do Conselho e que chegamos a uma solução feliz, né, que no caso do ginásio Teixeirinha. Diniz, será a partir então dessa visita que será feita em maio que a gente vai ter assim, qual vai ser o montante que seria necessário para recuperar o espaço? A partir daí então que a gente vai ter essa noção do valor do recurso necessário? Na realidade, primeiramente o que tem que ser feito a partir desse diagnóstico, né, se discutir se de fato cabe ao poder público continuar investindo naquele espaço, né? Porque com a possibilidade de uma parceria público-privada, quer dizer, nos moldes do que foi feito no ginásio Teixeirinha, é importante destacar que daqui a pouco, nesta parceria, né, a iniciativa privada, evidentemente, a partir da definição do uso específico daquele espaço, é que, obviamente, vai definir o orçamento de investimentos, né, para uso específico daquela área. Então, o que a gente precisa discutir primeiramente, né, é o que fazer especificamente com aquela área. Há uma área que é específica da prefeitura, né, não é a totalidade da área que pertence à prefeitura, né. Há um conjunto de entidades, o sindicato rural, né, a qual parte daquela área pertence. Então, é preciso discutir com essas várias entidades o uso daquele espaço. E a partir daí é que a gente vai encontrar uma solução. Porque não adianta o poder público investir naquela área e daqui a algum tempo, né, voltar a passar novamente por um processo de abandono e deterioração. Já existe algum interessado? Tem algum interessado para assumir então? A priori, assim, nós não temos ainda, né? A ideia é nós darmos visibilidade a essa discussão, né? De forma que, posteriormente, a partir dos encaminhamentos feitos pelo Conselho, se possa, evidentemente, encontrar uma alternativa e se, de fato, a escolha for a parceria público-privada, né, provavelmente, a partir de um processo licitatório, se possa, então, encontrar grupos empresariais interessados em investir naquela área para projetos específicos de turismo, de eventos, né? A ideia é justamente que o poder público viabilize essa parceria, né? Nós estamos caminhando em termos de gestão pública, não só a nível federal, estadual e a nível municipal, para essas parcerias público-privadas. Isso é o que há de mais eficiente, eficaz e moderno do ponto de vista de gestão pública, né? O governo não tem que assumir responsabilidades específicas no que tange a saúde, a educação, né? Há demandas que de fato lhes cabe, né? Então, há outras demandas em que a parceria público-privada ela é muito mais eficiente, ela é muito mais eficaz e é uma forma moderna de se fazer gestão pública. E a gente teve mudanças aí na composição do Conselho. Para encerrarmos a entrevista, que mudanças foram estas? Na realidade, o Conselho de Desenvolvimento ele tem um mandato de 2 anos, né? Nós agora vamos, na metade do ano, agora em agosto, né? Fecharmos o primeiro biênio.
Acontece que alguns conselheiros, em função das suas atividades profissionais, entraram em contato conosco, né, e nos solicitaram aí a substituição, justamente por não poder participar de forma muito efetiva das reuniões, né? E até aproveitamos aqui para agradecer a esses conselheiros, que é o caso da artista plástica Miriam Postal, o engenheiro agrônomo Elmar Floss, né, que deram uma importante contribuição, a ex-vereadora Lourdes Canelis, né, e agora estão sendo substituídos, né, a convite do prefeito Luciano Azevedo, o engenheiro Lamar Sachs, né, o arquiteto Nino Machado, a empresária Zoila Medeiros, né, se não me engano, o secretário extraordinário de captação de recursos, o Dr. Edson Nunes, e o nosso Giba do vôlei, né, o Gilberto, que na gestão passada do Conselho ele estava indicado como personalidade ligada ao esporte, e que agora passa a ser um conselheiro governamental em função do exercício da sua função como secretário extraordinário do esporte. Bom, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu recebi então o secretário executivo do Conselhão, Ginês de Campos, para esclarecer aí um pouquinho mais do que é discutido neste grupo, em especial essa possibilidade da concessão então do Parque de Exposições Volmar Salton para a iniciativa privada. Ginês, obrigada pelas informações e uma ótima noite. Eu que agradeço o convite. Uma ótima noite a você também, que acompanhou esta edição do Jornal da Câmara. Nós retornamos em uma próxima oportunidade. Até lá!